O que você vai fazer na igreja? Nossa, parece uma pergunta tão simples, tão até mesmo sem sentido, com uma resposta tão óbvia. É claro que eu vou na igreja adorar ao meu Senhor, me reunir com os meus irmãos, ter um momento de comunhão. E essa resposta não é errada. Também vamos fazer isso na igreja. Podemos dizer também que vamos receber de Deus. Vou na igreja porque lá Deus derrama bênção sobre a minha vida e eu me encho cheia dele e me fortaleço. Também é uma resposta que não é errada. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que o Espírito Santo me disse. Certa vez ele me disse o motivo pelo qual eu devia estar indo na igreja. E quando ele falou isso pra mim, fez total sentido e mudou a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a sua, pra muito melhor. Fica comigo até o final desse vídeo, pois eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi, sou sua irmã em Cristo. E aqui eu compartilho palavras que o Espírito Santo ministra sobre a minha vida. Segunda a sexta compartilho aqui um devocional, se você quiser aprender mais da palavra de Deus, em doses pequenas, né? Todos os dias de segunda a sexta. Esse vídeo é para falar sobre algo que o Senhor ministrou ao meu coração quando eu estava indo na igreja, já faz alguns anos. E eu creio que vai mudar a sua vida, ver a sua ida à igreja, melhor, ao culto, pela perspectiva que o Espírito Santo me mostrou. Antes de falar a história, eu quero te dizer que quando eu falo que o Espírito Santo falou comigo, eu não escuto vozes. O Espírito Santo fala comigo através de um pensamento que me atravessa com uma resposta, é como se fosse um pensamento meu, mas eu sei que não é um pensamento meu porque eu não teria capacidade de dar aquela resposta para mim mesma. E além disso, é algo que não se opõe à palavra de Deus. Então eu tenho convicção de que foi o Senhor que falou comigo. Outra coisa importante de mencionar aqui no vídeo é que eu falei no início, né? Por que você vai na igreja? Por qual motivo você vai na igreja? O que te faz ir na igreja? Mas eu não quero falar aqui da igreja, eu quero falar aqui do culto. Eu sei que aqui tem alguns irmãos católicos de outras igrejas que não tem o nome por culto, mas eu quero falar da palavra culto porque tem um significado muito importante que vai fazer total sentido para que você entenda aquilo que o Senhor falou comigo. Por muito tempo eu fui na igreja porque eu queria receber de Deus. Eu comecei indo na igreja porque eu precisava de um milagre. Se você não conhece meu testemunho, aqui no canal tem, pesquisa ali meu testemunho, o antes e depois de Cristo, e ali você vai entender o porquê eu fui na igreja pela primeira vez. Então eu fui na igreja para conhecer a Deus, para buscar um milagre, e Ele é bom, e Ele é fiel, e Ele se revelou a mim, assim como eu tenho certeza que se revelou a você também. Mas depois eu comecei a ir na igreja por um outro motivo. Eu comecei a ir na igreja para adorar a Deus, porque eu queria prestar o meu culto ao Senhor, eu queria louvar, engrandecer o seu nome, mostrar o quanto eu amava, o quanto eu desejava. Eu ia no culto porque eu queria receber mais da presença dele, do amor dele, me abastecer do Espírito Santo, porque ali, enquanto entoamos louvores, enquanto é ministrada a palavra, o Espírito Santo age em nós. Então sim, por muito tempo eu fui na igreja para receber. Mas a minha vida mudou mesmo quando o Senhor mudou totalmente o sentido pelo qual eu devia ir na igreja. Foi no momento em que o Senhor falou comigo enquanto eu ia servir na escolinha infantil. Queridos, eu sirvo na igreja onde é necessário. Então, dentro da igreja local onde eu congrego, eu sirvo limpando a igreja, faço parte de uma escala de limpeza. Eu sirvo cuidando das crianças, faço parte da escala da escolinha infantil. Sirvo também ministrando a palavra, né, na escala da igreja. Minha igreja tem uma escala de pessoas que ministram a palavra. Não é só o pastor que prega, né, ali na igreja. Então eu sirvo de diversas formas e não quero aqui que você pense que eu sou uma ativista, militante, que está sempre dentro da igreja. E eu creio que cada um tem um chamado para isso. Mas eu creio que nós devemos ser moderados. Devemos fazer o que é possível sem deixar de lado o mais importante, que é a família, né? Então, apesar de parecer muita coisa, eu não faço muita coisa, né? Então, é dentro de uma escala, tudo muito programado. Tô falando isso porque tem pessoas aqui que estão afastadas de Deus, que saíram da igreja porque entraram
entraram num processo ali que ficaram completamente envolvidas e abandonaram seus lares. E se esse é o seu caso, não desista de congregar, busque uma outra igreja, amém? E teve um dia que eu fui para a igreja e eu ia ser a pro da escolinha. Mas sabe aqueles dias que você está triste, que você está precisando ouvir uma palavra de Deus, tudo que você quer é chegar no culto e adorar e ouvir a palavra e ficar ali só recebendo? Eu tava nesse dia, mas nesse dia eu tava na escala como pro da escolinha. E não bastasse a pessoa não estar bem, a pessoa ia ter que dar aula para crianças. E quem é professor aqui de escolinha sabe que não é fácil. Não é fácil, a gente tem que dar ânimo, entonação, alegria, palavra, tudo com um ânimo, uma energia muito maior. E daí você já não tá legal e você tem que se esforçar para fazer algo, né, para que realmente as crianças aprendam. E eu tava nesse momento. Que eu tava assim, Deus, como eu queria ouvir a palavra, Senhor, não queria estar na escolinha hoje. Tava murmurando para Deus, né, gente? Tava reclamando por estar na escolinha. E daí o Espírito Santo, ele falou bem assim, Camila, olha a igreja. Eu olhei a igreja assim, né? As pessoas adorando, louvando ao Senhor. E o Senhor me disse assim, Camila, houve um tempo que tu vinha aqui para receber, mas hoje tu vem aqui para servir. E nossa, quando Deus me falou aquilo, eu fiquei impactada porque eu nunca tinha visto dessa forma. E ele começou a falar assim, Camila, tu vem aqui para fazer parte da preparação para receber as pessoas que precisam. Para receber as pessoas que ainda precisam ouvir uma palavra, porque elas precisam aprender, porque elas ainda não conhecem a mim, né? No caso, o Senhor falando. Porque elas ainda não conhecem a mim. E hoje tu foi escolhida para fazer parte disso, para preparar o ambiente para o culto, para preparar o lugar para receber as pessoas, para amar as pessoas, para servir. É por isso que tu vem no culto. E daí eu quero te dizer, lembra que eu falei da palavra? Você sabe o que significa a palavra culto? Veja só, tanto no grego quanto no hebraico, o sentido original de culto é serviço, servir. Então nós, aqueles que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, que tivemos um encontro com Ele e que Ele já nos capacitou para começar a servir, vamos no culto não somente para adorar, não somente para nos fortalecer, para ouvir a palavra, porque tudo isso acontece quando estamos reunidos, mas vamos no culto para servir a Deus. Quero finalizar esse vídeo compartilhando um versículo que encontra-se no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quero te incentivar, se hoje você ainda vai na igreja para adorar, para cultuar no sentido de prestar adoração, render o seu louvor, para receber da palavra de Deus, dê um passo a mais, envolva-se como corpo de Cristo para servir no reino de Deus. Deus, ele quer te usar de uma forma única. Ainda que já tenha alguém lá na recepção da sua igreja, tem pessoas que vão se identificar com o seu cumprimento, que vão sentir-se tocadas pelo teu sorriso. Tem pessoas que vão ser ministradas somente pela palavra que sair da sua boca, você que foi chamado para ministrar e ensinar a palavra de Deus. Tem pessoas que, dentro do plano e propósito de Deus, estão aguardando que você se levante para que ela seja alcançada pelo amor e pela graça de Deus. Por quê? Porque Deus escolheu assim. Deus escolheu usar-nos uns na vida dos outros. E assim deve ser. Então, a partir de agora, envolva-se mais na obra de Deus e vá à igreja também para servi-lo de todo o coração. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém que ainda não compreendeu de repente o real sentido de nós irmos ao culto. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e querendo Pai. Até o próximo vídeo.